Nos nossos vídeos até aqui, nós fomos construindo como é a compreensão existencialista de liberdade, né? Distanciando da ideia de liberdade do senso comum, da liberdade do tudo posso, e nos aproximando dessa concepção de liberdade em que nada me define, nada me determina. Então, a liberdade, ela faz parte do meu ser, no sentido de que o que eu me torno, como eu me torno quem sou, é a partir das minhas escolhas. A liberdade está no fato de que a todo momento em nossa vida há questões que precisamos escolher. Sim, há muito que não somos nós que escolhemos, mas ainda assim, a forma como vivemos, a forma como agimos, a forma como nos colocamos nos nossos dias, tem a ver com os nossos projetos, com as nossas intenções. A forma como agimos é a forma como escolhemos agir. Ok? Então, pensar a liberdade é pensar essa importância das nossas escolhas em como nós vivemos. Então, a liberdade para o existencialismo não é a liberdade do tudo posso, não é a liberdade de conseguir tudo o que eu quero, não é a liberdade de conquistar tudo o que eu tento conquistar. É a liberdade de agir de acordo com o que eu quero, de agir de acordo com o meu projeto, de agir de acordo com as minhas intenções. Sartre, ele comenta, então, em O Ser e o Nada, como é difícil definir a liberdade. Se a liberdade tem a ver com o fato de que nada nos define, como definir a liberdade? Sartre pergunta assim, então, como descrever uma existência que se faz perpetuamente e se nega a ser confinada em uma definição? Essa é a nossa existência. A existência de cada um de nós se faz, e se faz, e se faz, e está se fazendo, então se faz. Ou seja, se faz perpetuamente. Se nega a ser confinada em uma definição. Não há nada que nos defina. A própria denominação de liberdade é perigosa, caso subentendamos que a palavra remete a um conceito, como as palavras habitualmente fazem. Indefinível e inominável, a liberdade será também indescritível, né? Como definir algo que se refere justamente ao fato de não haver nada que nos defina? Sartre diz: assim, minha liberdade está perpetuamente em questão em meu ser. Não se trata de uma qualidade sobreposta. Eu sou, e então eu sou livre. Uma qualidade sobreposta. Ou uma propriedade de minha natureza. Eu sou, então eu tenho a liberdade. É bem precisamente a textura de meu ser. Então, a liberdade não é um adjetivo do meu ser, eu sou livre. Nem uma propriedade do meu ser, eu tenho a liberdade. A liberdade é do que somos feitos, é a textura do nosso ser, é do que somos formados, é o que nos constitui. A liberdade, então, ela está tão presente em nós, tão entranhada em nós, tão constituindo quem somos, que a liberdade não é livre para não ser livre e não é livre para não existir. Né? Se tem uma liberdade que nós não temos, é a liberdade de não sermos livres. É a ideia de Sartre de que estamos condenados à liberdade. A liberdade, se nada nos define, há algo que faz parte inevitavelmente de sermos quem somos, e o que faz parte inevitavelmente de sermos quem somos é a liberdade. Ok? Espero ter conseguido transmitir para vocês esse conceito tão fundamental, tão importante, mas anotem as dúvidas que a gente pode discutir no Meet da próxima semana, ok? O conceito de liberdade, como é a liberdade para o existencialismo.
No nosso exercício dessa semana, mais uma vez, nós vamos relacionar o que nós estamos aprendendo sobre o existencialismo com a escuta clínica. Então, serão colocados 5 trechinhos desses que a gente discutiu do Ser e o Nada. Vocês vão escolher um desses trechos e comentar a escolha, né? Como que o trecho escolhido ele pode ser relacionado com a escuta clínica, ok? Não se esqueçam de anotar as dúvidas para que a gente possa conversar sobre esse tema tão rico e tão inspirador, que é a liberdade para o existencialismo.